Coríntios, capítulo 13, verso 9 em diante. O título dessa mensagem é A Bagagem da Maturidade. Eu fui convidado essa semana para trazer uma mensagem para um amigo, suboficial, que estava indo para a reserva e estava se aposentando, na nossa linguagem, e trouxe uma mensagem nesse texto. Eu queria aplicar para a nossa vida hoje, aplicar para nós que estamos aqui, 1 Coríntios 13, verso 8 em diante, diz assim: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Amém? Glória a Deus. A primeira constatação, irmãos, que nós temos aqui, a partir do verso 9, é que nós somos, de alguma maneira, ignorantes. Ignorantes não no sentido de que somos burros, mas ignorantes porque não sabemos, porque não conhecemos. Ignorantes porque não temos o controle daquilo que vai acontecer na nossa vida. Não sabemos como será o dia de amanhã. Não sabemos como será o nosso futuro. Ou seja, temos um conhecimento limitado. Por mais que nos esforcemos, por mais que estudemos, por mais que sejamos gabaritados, ainda assim vão existir áreas da nossa vida, áreas do conhecimento humano, matemático, moderno, que nós ainda não conhecemos, que nós não sabemos. E fora tudo isso, mesmo diante de todo o conhecimento do homem, todo o conhecimento daquilo que o homem até hoje já produziu, ainda assim existem coisas a serem descobertas. Ainda assim existem conhecimentos que o homem não possui, que o homem não tem. E o texto começa, e Paulo fala sobre esse conhecimento que é incompleto. E aí muitos podem dizer, ora, mas nós temos a profecia de Deus, aquilo que Deus nos revela. A realidade, irmãos, é que a profecia ela é uma fotografia do que Deus vai fazer. A profecia é simplesmente Deus falando conosco, olha, eu vou fazer e vou deixar esse estado de coisas dessa maneira. E Ele te dá uma foto do que Deus vai fazer. Mas muitas vezes Deus não fala para você qual é o caminho que Ele vai usar. Muitas vezes Deus não fala contigo qual vai ser o processo que Ele vai ter na tua vida para chegar naquele lugar que Ele deseja. Deus te diz, olha, eu vou fazer assim. Eu vou trabalhar na sua vida assim, mas Ele não revela para você qual é o processo, porque talvez se Ele revelasse para você, você desistisse. Talvez se Deus revelasse para aqueles homens que estavam saindo do Egito, o que eles iam passar, o que eles iam viver, talvez muitos, como muitos desistiram no caminho, talvez muitos nem começassem na caminhada. Nós lemos aqui sobre Abraão, lemos aqui a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E meu irmão, Deus simplesmente falou para Abraão, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. E talvez, na cabeça de Abraão, olha, vai ser semana que vem, mas o tempo foi passando, e já, quando biologicamente era impossível, Deus começa a fazer e dá um presente, para Abraão e Sara, que era o seu Isaac. Quando tudo parecia
já não ter mais jeito. Um texto que eu gosto muito, né, que é o do profeta Daniel. É um profeta que eu gosto. E Daniel, a Bíblia fala coisas maravilhosas. É um dos poucos personagens da Bíblia, irmãos, que você não vê a Bíblia falando nada que desabone a conduta de Daniel. Tudo que a Bíblia fala a respeito de Daniel são coisas positivas. E Daniel, mesmo sendo ali na posição de escravo ou servindo a um rei que não temia o seu Deus, a Bíblia vai dizer que Daniel era um jovem muito excelente. Era um jovem que a todos, ou acima de todos, quando vamos ler lá em Daniel no capítulo 1, no verso 17, a Bíblia vai dizer que a Daniel, Deus deu inteligência para interpretar sonhos, interpretar revelações, visões. A esse Daniel, irmãos, o Daniel que conseguiu decifrar uma mão que escrevia na parede, o Daniel que interpretou o sonho do rei. No final de todas as coisas, no capítulo 12, quando Deus começa a falar das coisas do fim, no verso 8, ele vai dizer: essas coisas eu ouvi e não entendi. Porque mesmo o profeta, ele não sabe de tudo. Mesmo o profeta, ele não sabe daquilo que Deus vai fazer nas entrelinhas. Ele sabe aquilo que Deus revela. E é por isso que é um erro nosso como profeta, é um erro nosso muitas vezes como pastor, querer falar aquilo que Deus não falou, querer entregar aquilo que Deus não entregou, querer colocar para a vida de pessoas aquilo que Deus não quer, ou aquilo que Deus ainda não revelou. Aí eu vou e coloco a minha vontade, aí eu vou e coloco aquilo que eu acho que deve acontecer, aquilo que eu acho que Deus deve fazer. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque existe o que Deus fala e existe aquilo que eu quero. Existe aquilo que Deus revela e existe a minha vontade. Talvez a minha vontade, e a minha vontade pode ser a melhor para você. Mas a maneira de Deus fazer é diferente daquilo que eu penso. É diferente daquilo que eu acho. Existe, irmãos, muita coisa que nós não conhecemos. Lembre-se, conhecimento é controle. Conhecimento é poder. O primeiro passo para você controlar, o primeiro passo para você ter o controle nas suas mãos é conhecer. É você ter o conhecimento de como funciona, para você ter algum controle sobre as suas decisões, sobre a sua vida, sobre o futuro. É por isso que muitos de nós buscamos conhecer. Se nós soubéssemos, irmãos, como o mercado vai se comportar amanhã ou depois, nós saberíamos o lugar correto de aplicar nossos investimentos. Se nós soubéssemos, o que vai acontecer no futuro, nós já estaríamos resguardados. Imagine lá no passado, pessoal mais antigo, pessoal mais novo não vai saber o que é isso. Quando de repente, da noite para o dia, a poupança foi confiscada. Se tu soubesse, meu irmão, um dia antes, tu já teria se safado. O irmão ali que já olhou aqui para mim com cara de choro, deve ter perdido dinheiro. Irmãos, nós não sabemos do futuro, não controlamos as marés, não controlamos, não sabemos, às vezes até a previsão do tempo erra quando vamos falar se amanhã vai chover ou não. Não controlamos isso. Não controlamos as escolhas dos outros, irmãos. Cada um toma a sua decisão. Cada um escolhe o que vai fazer. Se certo ou errado, só Deus pode definir. A realidade é, irmãos, que o nosso conhecimento é imperfeito. Mas o conhecimento perfeito só em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que quando o que é perfeito for revelado, quando aquele que sabe de todas as coisas se revelar na nossa vida, o mesmo, queridos, acontece conosco. Quando nós somos crianças, e o apóstolo Paulo aqui fala, quando eu era menino, eu falava, eu me comportava como menino. Porque quando somos crianças, temos o conhecimento limitado.
Precisamos de alguém que nos segure pela mão para atravessar a rua. Precisamos de alguém que esteja conosco, nos ajudando, nos ensinando, nos instruindo. Mas aos poucos vamos ganhando autonomia. E a autonomia pode se tornar um problema na nossa vida. Porque podemos achar que já somos, donos do nosso caminho antes do tempo. Podemos achar que já somos maduros antes do tempo. E daí nós começamos a tomar as nossas próprias decisões erradas, e alguns aprendem com seus erros, outros aprendem com os erros dos outros, que seria melhor, mas a realidade é que muitos continuam errando, mesmo que no passado tenham feito escolhas erradas. Muitos continuam pecando, voltando e sendo reprovados, mesmo com as consequências dos seus erros, mesmo com a consequência das suas falhas. O que eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, é que o amadurecimento implica mudança. O amadurecimento, quer seja na nossa vida pessoal, quer seja na nossa vida espiritual, demanda mudanças que nós realizamos dia após dia. Você não é o mesmo de 10 anos atrás. O seu comportamento hoje não é o mesmo comportamento de antes de você passar por uma luta, por uma aflição. O seu tempo de resposta, a sua maneira de ser é diferente da maneira do passado, pelo menos deveria ser. Porque todos nós estamos em constante processo de amadurecimento, de crescimento. Se isso não tem acontecido com você, questione-se. É sinal de que você ou não está amadurecendo, irmão, ou, pelo contrário, está regredindo. Precisamos então entender aquilo que Deus está nos falando aqui. Paulo está dizendo, olha, eu tinha um passado, eu vivia como menino, mas agora eu cheguei a ser homem e larguei as coisas de menino, as coisas de criança. Precisamos tomar cuidado, porque amadurecer é um processo. Amadurecer é um processo de constante desenvolvimento. Pastor Roberto falava comigo esses dias que na época, em que o nosso fundador estava vivo, tinha uma caixa de fita, aquela fita cassete, que a gente antigamente gravava suas mensagens e vendia a fita, não tinha streaming. E ele queria pegar aquelas fitas e ouvir, mas o fundador disse, não, isso aqui é para jogar fora, para queimar, porque eu já não acredito em mais nada disso aqui que eu preguei. Não no sentido de não acreditar na palavra, mas em outras palavras, ele mudou o seu pensamento. Mudou aquilo que ele falava quando ele começou o ministério, é diferente daquele homem que estava no final do ministério. E na nossa vida, irmãos, é um processo muito semelhante. Porque às vezes nós, quando começamos a nossa caminhada, nós podemos ser muito radicais, muito espirituais. Quando começamos a nossa caminhada, nós podemos ser uma pessoa que nós criamos no nosso ideal, alguém que nós achamos que vai revolucionar tudo, mas aos poucos a realidade bate na nossa porta. E nós começamos a perceber que o espiritual também chora. Nós começamos a entender que o homem de Deus também se humilha. Nós começamos a entender que o processo de Deus é diferente daquilo que a gente acha. Às vezes a gente acha que devemos ser super-heróis diante de Deus, que o homem de Deus, os filhos dele estão todos na casa do Senhor, que o homem de Deus é aquele que consegue fazer todas as coisas e tudo vai bem. Mas a realidade, irmãos, é que às vezes você está sorrindo, mas você está sofrendo. A realidade é que você só sorri porque você tem o Espírito de Deus, porque se você fosse olhar a realidade da tua vida, você ia estar como muitos que estão lá fora chorando, sofrendo, mas porque você tem o Espírito de Deus, a presença de Deus na sua vida.
Ainda que tudo à sua volta diga o contrário, ainda que você esteja passando verdadeiramente pelo vale da sombra da morte, você está sorrindo e alegre, porque a presença de Deus é contigo. A verdade, irmãos, é que somos humanos. E como humanos, nós precisamos escolher qual bagagem nós vamos carregar. E aí é que está a diferença daquele que está no processo para se tornar maduro, daquele que está regredindo ou daquele que estacionou nesse processo de mudança com Deus. Nós precisamos escolher se vamos carregar a bagagem da mágoa, do trauma, das decepções, da revolta, da ira, da raiva. Vamos precisar escolher se vamos alimentar isso na nossa vida, violência, rancor. Porque, queridos, com certeza na sua caminhada, muitos motivos você tem para reclamar. Com certeza, se você for olhar para a sua vida, você passou por maus bocados, por problemas, por dificuldades que podem amargar o teu coração. Pessoas que te feriram, pessoas que te decepcionaram, pessoas que você esperava o melhor delas, e o que elas te deram foi um tapa no rosto. Nós precisamos então definir se nós vamos deixar isso a tocar no nosso coração, atingir a nossa alma e vivermos amargurados, feridos, ou se nós vamos carregar a bagagem de Deus. Queridos, quando nós somos meninos espirituais, nós somos impacientes, nós somos ignorantes, nós somos pessoas egocêntricas, nos vangloriamos daquilo que temos. Já viu criar menino como é? Está sempre se vangloriando, menino mimado. Está sempre exaltando as suas qualidades. Está sempre exaltando aquilo que possui. A gente não aguenta esperar aquilo que Deus vai fazer. Menino é assim, irmãos. Você promete uma coisa agora, daqui a 1 minuto já pensa que está pronto. Eu vou fazer um bolo, aí você entra na cozinha. Mamãe, está pronto o bolo? Não sabe qual é o processo para fazer o bolo. Mas aos poucos você vai ganhando maturidade. E você vai aprendendo que para fazer o bolo demora um pouquinho. Conforme você vai aprendendo mais ainda, você vai percebendo que para fazer o bolo às vezes dá errado. Às vezes o bolo sola. Às vezes você coloca um ingrediente demais e o bolo não sai do jeito que você esperava. E aos poucos você começa a entender os processos na sua vida. Você começa a entender aquilo que Deus está falando. Às vezes, irmãos, nós somos meninos porque temos uma fé baseada simplesmente numa boa vontade, num pensamento positivo e não fundamentado na palavra de Deus. Somos meninos porque achamos e queremos que amanhã seja um dia melhor, mas nós não estamos fundamentados na palavra. E daí quando a coisa ruim acontece conosco, quando somos assaltados, quando somos, às vezes até esfoliados, como aquele homem que estava à beira do caminho, nós pensamos, não acredito mais nesse Deus, porque esse Deus me abandonou, porque esse Deus me largou, porque tua fé nunca esteve fundamentada na palavra, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que nesse mundo nós passaríamos por aflições, nesse mundo nós passaríamos também por dificuldades. E quem está fundamentado na palavra entende que a sua fé não está fundamentada nas circunstâncias, está fundamentado num Deus que é poderoso. E que ainda que você passe por lutas, ainda que você passe por provas, esse Deus, Ele te sustenta, Ele sustenta a tua fé. Somos meninos, irmãos, quando temos uma fé inconstante, em que ora estamos cheios de fé, ora estamos animados, ora estamos querendo ver o céu, ora estamos cheios do poder de Deus, mas amanhã, pergunta pra gente, vai na igreja? Eu lá quero saber de igreja. Vamos no culto? Ih, se fui crente não lembro. Às vezes somos inconstantes na fé. E menino, querido, é assim. E Paulo está falando
Então, queridos, que precisamos carregar uma bagagem de coisas de Deus. E para encerrar, eu quero fechar falando dessa bagagem. Qual é a bagagem que Deus quer que você tenha? O que Deus quer que você carregue? Será que é mágoa, é decepção, é ferida, é ficar parado 10 anos atrás, 20 anos atrás, naquele que te machucou, naquele que te feriu? Ou será que Deus quer que você avance? Ou será que Deus quer que você cresça? E o apóstolo Paulo fala que diante de nós existem 3 coisas que permanecem na nossa vida: a fé, a esperança e o amor. A fé, irmão, é a certeza daquilo que está por vir na sua vida. A fé é a certeza de que o milagre vai acontecer. A fé é a certeza de que Deus é poderoso para fazer. A fé é a compreensão de que esse Deus é o mesmo Deus que fez a água se transformar em vinho, é o mesmo Deus que fez o cego enxergar. Você serve ao mesmo Deus que fez o paralítico andar, o mesmo Deus que fez Lázaro ressuscitar, o mesmo Deus que fez milagre no passado, é o Deus que faz milagre no presente. Esse é o teu Deus. A esperança, irmãos, a certeza de que Deus é poderoso para realizar na minha vida, a certeza de que a fotografia de Deus vai se cumprir, a promessa de Deus vai se cumprir, a realização vai acontecer na minha vida. Mas o apóstolo diz que desses 3, a fé, a esperança e o amor, o maior é o amor. Porque não adianta eu ter fé, não adianta eu ter esperança, se eu não consigo amar. Porque Deus é amor. Não adianta eu ter certeza de que Deus vai fazer, não adianta eu estar dentro da igreja, não adianta eu ter a compreensão de tudo que Deus vai realizar, se eu não consigo amar nem ao meu próximo, se eu não consigo amar nem quem está perto de mim. É por isso que o fundamento daquilo que Deus nos revela, dessa bagagem que Deus quer que a gente carregue, é o amor. E o amor de Deus é diferente do amor do mundo. O amor de Deus não é o amor que passa a mão na tua cabeça, apesar dos teus pecados. O amor de Deus não é aquele que vem sobre nós, simplesmente para concordar com aquilo que nós achamos que é certo. O amor de Deus é aquele que nos confronta. O amor de Deus é aquele que olha para nós e diz: você está em pecado, você está precisando tomar uma posição com Deus. Esse é o amor de Deus por nós. O amor que não quer que a gente vá para o inferno. O amor que nos ama a ponto de nos tirar da rota da destruição. O amor que nos ama a ponto de nos impedir de nos jogar de um abismo. Meu irmão, eu tenho certeza que se o teu filho estivesse afogando, mesmo que você não saiba nadar, você vai se jogar na água. Agora imagine um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que tem poder sobre os céus e a terra. Quando você está se afogando, Ele é poderoso para te ajudar, Ele é poderoso para te socorrer. E é por isso que Ele nos ama, porque Ele nos corrige, porque Ele nos coloca na posição, Ele nos coloca no lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Queridos, quem anda com Deus, aprende a amar. Porque o amor é um aprendizado. O amor é algo que nós aprendemos a ter. Você acha que é fácil, irmãos, amar quem nos machuca? Acha que é fácil amar quem tenta nos prejudicar? É fácil amar quem nos coloca na cruz, como Jesus amou? Acha que é fácil, irmãos, amar quem é contra aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que muitas vezes você acredita com todas as forças? Não é fácil. É fácil amar quem concorda com a gente. É fácil amar quem é da nossa família, quem é do nosso sangue. É fácil amar quem anda dentro da nossa casa. É fácil amar aqueles que
nos dão amizade, nos dão carinho, nos dão presente. Esse é fácil de amar. Agora, amar quem discorda de nós, orar por quem nos persegue, orar porque é contra a igreja, quem é contra as coisas de Deus, quem é contra o povo de Deus, a gente não precisa concordar. Mas a gente tem que orar, a gente tem que buscar diante de Deus, para que os olhos se abram, para que o milagre aconteça, e essas almas se convertam ao Senhor. E esses corações se voltem para o Senhor. Nós temos então, nessa noite, irmãos, uma escolha a fazer sobre qual bagagem nós queremos carregar. Se nós queremos carregar a bagagem do rancor, do ódio, da raiva, se nós queremos ficar lá atrás, no passado, com as coisas que vivemos, com as decepções que nós tivemos, ou nós queremos crescer em fé, em esperança e em amor. E Deus, eu tenho certeza, irmãos, que o desejo de Deus para nós é que a gente carregue na nossa bagagem, irmãos, mais fé, mais esperança e mais amor. O Espírito Santo trabalha para que você tenha, esses itens cada vez mais na sua vida. A Bíblia fala do fruto do Espírito. A Bíblia fala das obras da carne. E quanto mais nós alimentamos o Espírito, mais nós acumulamos, mais nós acrescentamos todo o dom de Deus na nossa vida. Quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, quanto mais nós nos afastamos das coisas da carne, quanto mais nós colocamos debaixo do nosso pé aquilo que todas as vezes atenta contra a nossa fé, atenta contra a nossa vida espiritual, mais nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E conseguimos vencer, irmãos. Eu não estou convidando você a ser um super espiritual. Eu não estou convidando você a ser alguém, que não erra, que não peca, que não falha. Porque nós já somos maduros o suficiente para saber que mesmo quando nós servimos a Deus, nós falhamos. Nós fazemos promessas que não cumprimos. Damos a nossa palavra às vezes diante de Deus, irmãos. E no outro dia a gente está fazendo tudo o que a gente prometeu que não ia fazer. Nós falhamos e erramos, mas sabe qual é maravilhoso? É que nós estamos diante de um Deus que tem uma graça maravilhosa. Ele nos alcança pela misericórdia. Ele tem graça sobre nós, graça é favor imerecido. Nós não merecemos, irmãos, mas mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele nos abraça, mesmo assim Ele abre o Santo dos Santos para você entrar no lugar santo, para você falar com Deus, para você ouvir a voz de Deus, para você ser alimentado pela sua presença, para que o Espírito Santo habite no teu coração, para que Ele revele na sua vida o que vai fazer, para que Ele fale contigo de forma como só Ele sabe falar com você. Ele faz assim porque Ele te ama. Porque antes de você dizer, eu tenho amor, Ele diz, eu te amei primeiro. Eu amei você primeiro. Eu amei você quando você estava no mundo. Eu amei você quando você estava sujo. Eu amei você quando você estava em pecado. Eu amei você quando você não queria saber de mim. Ele te amou, meu irmão. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Pela sua graça, pela sua misericórdia. Porque Ele nos amou acima de todas as coisas. E Ele nos ensina então a amar. Ele nos ensina a amar, a perdoar. Ele nos ensina. Porque só Ele para nos ensinar. Só Ele, meu irmão. A televisão não vai te ensinar isso. A internet não vai te ensinar isso. Só o que vemos são mentiras. Só o que vemos são enganos. Só o que vemos são pessoas que se acham preparadas para falar. Quando na realidade devemos deixar o Espírito Santo de Deus se revelar. E a palavra de Deus falar conosco. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Quero convidar você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém.
Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração nesse momento. Porque talvez você tenha carregado uma bagagem que não é sua. Então, em primeiro lugar, eu quero pedir para que o Senhor tire essa bagagem. Tire aquilo que nós acumulamos. Aquilo que nós colocamos, que é peso sobre nós. É um peso de homem. É o peso do julgamento. É o peso daquilo que nós mesmos pusemos sobre nós. Obrigamos. Eu tenho que fazer desse jeito. Enquanto o Espírito Santo está falando contigo, tem uma outra forma melhor. Tem uma forma mais simples, meu irmão. Tem a forma do perdão. Tem a forma que passa pelo caminho do arrependimento. Tem uma maneira diferente de fazer isso, que passa pela reconciliação. Senhor, cura, Senhor, os nossos corações. Trata conosco, Senhor. Trata com o nosso coração e tira, Pai, toda bagagem, Senhor, que não é nossa. Toda bagagem que pesa, Pai, nos impedindo de prosseguir, de crescer, de amadurecer. Tudo aquilo que nos impede, Deus, de te ver face a face, meu Deus. Renova as nossas forças, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, coloca sobre nós a verdadeira bagagem. A tua palavra diz que o teu jugo é suave, que o teu fardo é leve, Senhor. A tua bagagem não nos traz peso, ela nos traz esperança, ela nos acrescenta fé. A tua bagagem, Senhor, nos enche de amor, Pai, pelos perdidos, pelos necessitados, por aqueles que estão precisando de uma palavra de Deus. Enche o nosso coração, Pai, com essa palavra, para que possamos transformar vidas, para que sejamos instrumentos de justiça nesse tempo tão cheio de raiva, de ódio, de mentiras, Pai. Renova-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.